ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Marcos Paulo Schlickmann. Natural de Joinville, Marcos escreve para o site Caos Planejado desde 2015, tendo colaborado na publicação do nosso guia de gestão urbana na área de mobilidade urbana. É doutor em sistemas de transportes pelo MIT Portugal e hoje mora na cidade do Porto, onde é engenheiro civil no Departamento de Mobilidade e Transportes da Câmara Municipal do Porto. Essa é a segunda parte da minha conversa com o Marcos. Na primeira parte, a gente falou sobre as menores escalas de mobilidade urbana. Mobilidade a pé, patinetes, bicicletas, motos e carros, entrando em ride-sharing e carros autônomos. Na segunda parte, a gente segue falando sobre microtransporte, ônibus, BRT, VLT e metrô. Vamos passar então para veículos maiores. A gente já escreveu algumas vezes no site sobre o microtransporte, o transporte coletivo com veículos mais compactos, como vans, lotações, ou também chamados em alguns lugares do Brasil de forma pejorativa de peruas. Eu acho que não só no meio de especialistas em mobilidade, mas na sociedade como um todo, existe um tabu muito grande sobre esse tipo de transporte. Pessoas veem como algo informal, perigoso, até baseados em exemplos de países latino-americanos e asiáticos que usam veículos muito antigos nas viagens. Marcos, minha pergunta é quanto disso é verdade? O quanto a gente deve mesmo tomar cuidado com esse tipo de transporte e o quanto é um transporte coletivo de menor capacidade que poderia estar contribuindo com o nosso sistema de mobilidade urbana. Eu tenho acompanhado um pouco essa questão do microtransporte e é uma pena assim, que as pessoas, principalmente os empreendedores, eles, às vezes os mais antigos, têm tanto medo de perder o seu mercado que eles viram completamente do avesso quando alguém refere alguma coisa que pode ser minimamente diferente ou pode criar algum tipo de competição. Os empreendedores de ônibus. Exato, as empresas de ônibus, né? Tem aquela mentalidade muito à moda antiga. O Anthony deve ter percebido isso quando esteve nos Estados Unidos, né? Provavelmente lá a universidade que tu estava tinha um serviço de transporte para alunos, não tinha? Tinha. Uns ônibus para levar para casa. Eram ônibus que levavam os alunos para um canto ao outro da universidade, até a estação de trem, né? Era um transporte interno do campus. Exato. Eu, quando penso um pouco nesse microtransporte, eu penso também nisso, assim, né? O microtransporte, para entrar mesmo como um sistema, como a gente vê ali o Chariot, como foi a Bridge, e também aquele sistema que tem em Nova York, como é que é o nome daquela? O VIA, não é? Uhum. Ainda, no Brasil, talvez ainda demore um pouco, que tá a questões legais aí que não são tão fáceis. Mas há muitos outros sistemas intermédios que poderiam surgir, não é? Eu achei incrível também lá no MIT, também tinha isso. Eram pequenos ônibus, também às vezes mais pequenos, que levavam os alunos e faziam um serviço assim. Nós deveríamos abraçar esses sistemas no Brasil, né? As grandes universidades, os grandes complexos industriais, algumas indústrias têm esse serviço, né, no Brasil. As grandes indústrias levar os funcionários para casa. Essas coisas são muito boas, né, porque ajudam a tirar um pouco a pessoa, tirar um pouco aquela necessidade de ir de carro, não é? Porque o microtransporte eu acho difícil ainda entrar assim a sério no Brasil. Não sei, eu acho muito difícil. Ainda a gente está muito apegado àquelas ideias. Questões legais. Questões legais e também culturais. A gente está muito apegado naquela coisa de rotas fixas e pontos fixos e aquele sistema antigo de fazer, que não é errado, claro que não é, não estou criticando, é óbvio que a gente precisa ter rotas fixas e há linhas de ônibus com muita demanda que precisam ter eu também percebo que quando eu tive experiência com o Bridge em Boston, também eu percebia que eles falam assim, a gente muda as rotas, mas não muda muito, porque também é uma chatice pro passageiro. Pronto, hoje passa aqui, hoje passa ali. Não, ele quer também um pouco de repetição, ele não quer surpresa. Hoje eu pego o ônibus em frente à farmácia, mas amanhã eu vou pegar em frente ao mercado. Mas amanhã ele passa 5 minutos mais tarde, eu tenho que atravessar a rua para pegar. Não, isso também é chato, né? É preciso flexibilidade, mas é preciso ver que não é bem assim. O que eu achei interessante no Bridge lá em Boston foi uma situação que ele já tinha pego todos os passageiros e não havia mais reservas para aquela viagem. Ele fugiu do congestionamento. Ele não precisou permanecer naquela rota fixa até o destino final. Ele fugiu do congestionamento, né? Isso é uma coisa muito boa. Voltando a falar um pouco das peruas, né, e das vans que a gente vê em outros países. Isso, né, acho que até foi tu que me disse uma vez até.
que não era propriamente o sistema em si, mas a fragilidade institucional desses países e dessas cidades que deixam ser tomadas pelas essas máfias que acabam criando esses sistemas, não é? Esses sistemas não são, como a gente diz, by default, errados, não são by default maus, né? Não, claro que não, teoricamente eles são bons. Por que uma perua recolhendo passageiros aqui e deixando ali vai ser mal? Não tem por que ser mal. Se for uma perua nova e não sei o que, não vai ser mal. Mas há um buraco aí na legislação que permite essa captura do regulador, que permite um comportamento, né, a gente chama um moral hazard, né, há incentivos ruins, perniciosos, que fazem com que haja esse comportamento, né? Há uns tempos eu fiquei sabendo que há muitas cidades no interior do Brasil que esses sistemas estão tomados pelo crime organizado, por essas... Talvez até o fato de eles serem ilegais e de existir a demanda, né, por um transporte barato, né, e mais flexível, leve a grupos, digamos, mais propícios, né, a cometerem atividades ilegais a gerirem esses sistemas, né? Exatamente. Então, talvez houvesse uma oportunidade para efetivamente regularizar e regulamentar esses serviços, né? Sim, exatamente. A gente precisava flexibilizar essa possibilidade de sistemas alternativos de transporte, né? De pequenos sistemas que possam realmente colmatar aquela procura entre o carro e o ônibus ali, aquela demanda entre o carro e o ônibus, né? Nós temos já alguns sistemas chamados fretamento, escolar, mas era preciso outros, né? Por exemplo, dando um exemplo aqui, tem um hospital aqui onde eu vivo que tem um ônibus. Ele tem um sistema de ônibus gratuito e ele pega os passageiros de graça. É um sistema, e essa é aquela visão, provavelmente quem embolou aquele sistema não era um engenheiro de transporte, não era um cara assim bitolado, era um cara que pensou assim, talvez até um médico, talvez, ou um designer, o que eles pegaram? Eles pegaram um ônibus, colocaram o horário e a rota do ônibus, que é sempre a mesma, e os pontos sempre os mesmos, colados em volta do ônibus, e pronto. E o ônibus fica circulando pela cidade, pegando os passageiros e deixa no hospital. E isso é uma praticidade imensa, né? Porque muita gente... tem dificuldade de chegar no hospital. Exato. E então é um sistema que deve ficar baratíssimo para o hospital, né? Porque assim ele atrai muitos clientes. Então é um sistema que vai tirar pessoas que antes iam de carro para o hospital, que antes ocupavam uma ambulância desnecessariamente, que antes chamavam um bombeiro desnecessariamente, que antes ocupavam o ônibus de linha também de forma necessária, né? Acaba colmatando ali, oferecendo uma oferta muito boa de mobilidade. Muito, muito legal. Eu gosto muito da ideia e algo que eu acho que talvez possa ser o próximo passo de alguns desses aplicativos que estão surgindo aqui no Brasil também, né? Sim. De terem, digamos, esgotado, né, essa parte das viagens individuais e talvez comecem a explorar os veículos um pouco maiores para poder entregar um serviço mais barato, né? Mas e Marcos, e os ônibus, então, né? Porque os ônibus, acho que aqui no Brasil a gente vê como algo comum, mas até onde eu saiba, em relação a outros lugares do mundo, a gente usa mais ônibus do que o normal, né? É realmente uma forma de transporte comum. Sim, mas que é um modo coletivo que está em crise. Tem aumento do preço do combustível, queda do volume de passageiros, trânsito pior, precisa de mais ônibus para atender as tabelas de horário, né, e passar nas paradas, porque efetivamente o ônibus anda mais lento, né? As nossas concessões são antigas, né? Não tem critérios de monitoramento muito claros às vezes. Então, assim, eu entendo que é uma série de problemas, né? Mas, assim, pensando no sistema, o que tu vê assim, bom, aonde que, digamos, um gestor público poderia focar seus esforços para melhorar o ônibus? Essa é uma questão difícil, porque nós temos na nossa Constituição já a menção sobre a questão dos transportes e tudo mais. Então, há ali uma mistura grande da legislação nacional e municipal no que tange a regulação do ônibus, né?
É verdade que, tirando algumas cidades tipo São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, que tentam manter ali as concessões de forma mais ou menos organizada, regra geral é uma bagunça, não é? E há alguns lugares que nem tem concessão e são as mesmas empresas operando há anos, e nós temos novamente aquele comportamento complicado onde há ali favores e corrupção e tudo mais. Mas focando mesmo, então quer dizer, não é uma questão simples, né? É uma questão muito complicada, né? E no Brasil especificamente, comparando com os outros países da América Latina, o Brasil teve, de certa forma, um incentivo para olhar para o ônibus e dizer, não, vamos tentar organizar mais ou menos isso, e foi organizado. O Brasil chegou a ter um modelo de ônibus específico para o sistema brasileiro, ouvindo todos os fabricantes e os operadores. Então houve uma preocupação, assim, mas a legislação sempre ficou assim um pouco perdida, não é? Sim. E é muito difícil, mas o Brasil vai ter que acabar caminhando para isso, vai ter que começar a olhar com cuidado essas concessões e tem que ser monitoradas e renovadas, e não pode ser assim do jeito que está, porque do jeito que está uma bagunça. O que o poder público municipal pode fazer? Sinceramente, o que ele pode fazer, como ele não pode mexer nos problemas graúdos e só nos problemas miúdos que ele pode mexer, é criar corredores de ônibus, faixas bus, melhorar os pontos de ônibus, aumentar a informação ao público, né, que é incrível, assim, né? Aqui é quase impensável um ponto de ônibus sem informação ao público, né? E é preciso aumentar a informação ao público. Era preciso, se fosse possível, e isso eu vou contra aqui um pouco os meus ideais, né? Diminuir o preço das passagens ou tentar subsidiar um pouco as passagens. Porque pessoalmente, eu sou contra. Eu acho que a gente tem que tentar subsidiar o mínimo possível, mas o ônibus propriamente dito, e isso a gente vê aqui na Europa, né? O ônibus e a mobilidade, eles são pensados de uma forma que não é necessariamente para dar lucro, sim para dar cobertura. Mas daí, se tu acaba olhando, a oferta de transporte de modo geral também é assim, né? Sim. Também não, a rua também não dá lucro, não é? Então é uma ideia assim de prover um nível de oferta de mobilidade, não é? Tentando, e daí acaba por ser subsidiado e tudo mais. No caso brasileiro ainda, a tarifa tem um peso muito grande e afeta muito a mobilidade das pessoas, né? Nós não temos passes mensais, né? Nós não temos passes reduzidos, nós não temos, né? Pagamos cada viagem, quer dizer, então fica muito caro, não é? Imagino que tem ainda, principalmente quando tu fala no monitoramento e na renovação das concessões, né? De formas para otimizar o sistema, né? Porque uma coisa que eu vejo em maioria das cidades, por exemplo, é que o desenho da rede não muda, né, em muitas situações, né, mas as demandas por transporte mudam. Tem a questão até de veículos específicos para rotas específicas, né? Eu estava conversando esses dias com um operador de ônibus, e assim, olha, tem certas rotas ou certas áreas da cidade que eu gostaria de atender com um veículo menor, né? Porque ele entra em ruas menores, ele faz mais voltas, né? Até assim, talvez ter um diálogo mais próximo com quem está operando para ter uma concessão bem monitorada, né, e bem acompanhada, mas também com uma certa flexibilidade, né, na hora de desenhar essa operação para que ela se torne viável, né? Sim, essa flexibilidade também é uma questão da legislação, né? É muito difícil conseguir inovar nesse sistema tão engessado e tão politizado, né? E normalmente, e como as rendas são mais ou menos garantidas, também não há muito incentivo para a inovação, não é? Então, indo adiante, né, tu mencionou na questão das faixas exclusivas, né? E eu acho que dentro do universo de faixas exclusivas temos o chamado BRT, né, o Bus Rapid Transit, que foi implementado, né, em várias cidades brasileiras, assim, quando eu leio, né, os resultados, né, as análises dos resultados, eu vejo que muitos dos BRTs que foram implementados, eles de certa forma justificam o sucesso
pela diminuição do tempo de viagem no trajeto percorrido pelo BRT. Só que o problema que eu vejo com essa medição é que ele deveria levar em consideração também o tempo de viagem dos que foram impactados pelo BRT, né? Porque quando se cria aquela faixa, por exemplo, linhas de ônibus transversais, né, o que iam talvez direto, né, ponto a ponto, e que agora a pessoa tem que fazer uma baldeação, essas linhas foram eliminadas, né? E existe também uma perda, né, no processo. Sim. Eu já fui atrás, eu encontrei poucos estudos que tentam fazer essa medição geral, né? Uma medição, digamos, um cálculo econômico, digamos, de impacto geral dos BRTs, né? E, inclusive, assim, os BRTs, eles, por conceito, eles vão aumentar o número de transferências, né, ou de baldeações, e que talvez gere ganhos de eficiência, mas conheço poucos passageiros que querem fazer mais transferências, né? É sempre um ponto de risco, eu diria assim. Exatamente. E aí a gente entra nessa discussão, porque, por outro lado, a gente precisa de soluções de transporte de massa, né, na nossa cidade. Então, assim, qual que é a tua opinião, assim, sobre o resultado dos BRTs no Brasil? Ou a gente tem que analisar caso a caso, né? Qual que é a tua opinião sobre isso? Olha, essa é uma excelente pergunta, Anthony, e só para fazer aqui um adendo rápido, há uns tempos eu estava fazendo um trabalho num software de modelação que eu uso muito aqui, chamado Visum, e esse software uma pessoa tem uma visão holística, né, uma visão macro, né. Então foi interessante eu tive um resultado que foi contrário ao que eu esperava. Foi o seguinte, tinha uma rua, uma série de ruas, assim, que formavam uma espécie de binário e cruzavam, e tinha muito trânsito no centro da cidade, aqui do Porto, e nós decidimos colocar uma faixa bus numa dessas ruas. Uma faixa dedicada de ônibus. Completamente dedicada, né? Tiramos o tráfego automóvel, né? E o indicador que a gente resolveu analisar era a velocidade média daquela linha, do início ao fim. E nós colocamos que a faixa bus ia conseguir prover uma velocidade de 40 km por hora para o ônibus. Que é alto, né? Que é alto. Mas é uma velocidade para um corredor bus que funcione muito bem, um BRT de verdade, é uma coisa aceitável, né? Aconteceu que o resultado final foi pior. Por quê? Porque antes, quando não tinha faixa bus, o ônibus andava a uma velocidade de 15 km por hora ali, metido no congestionamento e ia ali perdendo tempo nos semáforos e tudo mais. Quando ele colocou a faixa bus, nós tiramos os carros dali e realmente naquele pedaço ele andava 40 km por hora, mas no resto ele apanhava com todos os carros, ele levava todos os carros na frente de novo, que estavam muito lentos porque tinham perdido capacidade de tráfego. E diminuía muito a velocidade do ônibus, né? Então a gente acabou por criar Dos outros ônibus? Não, daquele mesmo ônibus, porque a gente acabou criando um gargalo na rede viária, em vez de criamos um pequeno pedaço que era mais rápido. Entendi. Não era a linha inteira que era a faixa dedicada. Não, era só um pedacinho, um pedaço da linha que pegava aquela via dedicada. Então são aqueles resultados que são contraproducentes, né? Então não adianta muitas vezes, aqui nesse pedaço o ônibus vai andar muito rápido, mas no fim desse pedaço, aqueles carros que antes andavam ali vão estar congestionando e o ônibus vai perder muita velocidade. Então é preciso fazer essa análise global, né? E essa análise global é verdade que, eu não vou dizer assim um lobby, a gente usa a palavra lobby, o lobby às vezes é uma palavra má, né? Mas houve, de certa forma, um incentivo muito grande pela colocação dos BRTs. E o BRT, novamente, é uma solução boa, é uma solução ótima, sem dúvida, é uma solução barata, ela é ótima e se for bem feita ela pode ser excelente. Mas e isso tu referiste muito bem, não adianta, e o que acontece, nós temos uma certa hierarquia, né? Se a gente vai colocar um sistema de maior capacidade, vai pôr um BRT, um VLT ou um metrô, a gente vai reorganizar os outros sistemas para alimentar aquele sistema, e vamos criar baldeações, e baldeações são horríveis. Mas o BRT, essa análise tem que ser essencial, né? Temos que analisar sempre a viagem porta a porta. Se analisarmos só aquele trecho de melhoramento, não adianta nada. Nós estamos fazendo exatamente o que a gente fez durante quase todo o século XX com o carro, não é? O que a gente fazia com o carro?
a gente olhava para uma rodovia, ou para uma rua, ou para uma avenida, tá congestionada, vamos duplicar. Pronto. Ali fazíamos a duplicação, andava bem, mas o resto piorava porque gerava mais tráfego e passado 5, 10 anos estava tudo igual. Perfeito. Mas, terminando aqui dos BRTs, só rapidinho, os BRTs ainda, nós temos que olhar ainda para Curitiba, porque o que Curitiba fez há muito tempo atrás foi uma coisa bem feita e eles conseguiram organizar o crescimento da cidade com o sistema, né? Então, os outros BRTs que foram surgindo por aí, pelo menos no Rio de Janeiro e assim, também são bons, mas agora, por questões legais, normalmente estão piorando. Eles acabam por criar mais esse conflito, né? Porque eles entraram depois, né? Eles foram colocados em cima da cidade, então essas podem criar mais custos do que um sistema que tivesse sido pensado mais do início e tivesse sido integrado mais no crescimento da cidade. Vou pegar esse gancho aí, né? Uma crítica que o Alain Berthaud, né, que é um urbanista francês, fez Sim. à cidade de Curitiba é que a cidade teria sido desenhada para que o BRT funcionasse. Sim. Ou seja, vamos criar os corredores, né, adensar ao longo desses corredores para gerar a demanda para o BRT. Né, e não necessariamente pensar qual seria uma solução de transporte mais eficiente para a cidade. Né? Qual que é a tua opinião sobre esse comentário? Não, eu por acaso até concordo com esse comentário, porque existe um paper de um rapaz chamado Fábio, alguma coisa, de Curitiba, não sei o nome, mas depois posso te passar, que ele fez uma pesquisa e tentando perceber um pouco aquela coisa do Transit Oriented Development em Curitiba, né? Ele chegou à conclusão que as pessoas que vivem ao longo dos corredores são pessoas muito ricas que não usam ônibus, que não usam o BRT. Por quê? Porque no Brasil nós temos aquela tendência de fazer prédios muito altos com apartamentos caros, não é? Claro. Normalmente não fazemos prédios muito altos com apartamentos baratos, né? Então, acaba que esses lugares são lugares planejados com avenidas largas que passam BRT no meio e depois tem 2 pistas para cada lado, ou 3, e depois tem estacionamento, tem uma calçada boa, então o valor do solo ali cresce muito. Então, acaba que as pessoas que vivem nos principais corredores do BRT não usam o BRT. Acaba que o quê? Que as pessoas que usam o sistema BRT vivem naquelas zonas ali, nas periferias de Curitiba, né? Vão com os ônibus alimentadores para os terminais do BRT e acabam, né, fazendo a baldeação e seguindo para o centro da cidade. Mas, de qualquer forma, e eu percebo a crítica desse urbanista, ainda há coisas a aprender em Curitiba e foram coisas muito bem feitas e, principalmente no que tange a operação do sistema, é muito boa, né? E é algo que se deve replicar e tentar. Os ônibus andam relativamente rápido, né? Só para terminar, eu queria só te dizer uma coisa. Existe uma cidade na China, se não me engano, se chama Guangzhou, acho que é Guangzhou, que tem um sistema de BRT muito interessante, que é só a infraestrutura. Todos os operadores podem usar, então eles evitam muito baldeações. Então é quase como se fosse uma autoestrada de BRT. Então os ônibus podem entrar e sair do corredor várias vezes, e é preciso fazer essa gestão ali, tem um órgão que faz a gestão dessa entrada e saída, que usa essa infraestrutura. Então é um sistema muito interessante, que até teve um rapaz aqui, um chinês que esteve aqui em Lisboa, que fez uma tese de mestrado a respeito, que daí tu só está falando de operação, tu nem está falando de sistema e de marca, que essas pessoas que defendem muito o BRT, e com razão, né? Temos que fazer uma marca e não sei o quê, e propagandear e criar uma marca, eles falam muito isso, né? Não tem nada de errado com isso, mas nesse sistema aí de Guangzhou, eles criam só a infraestrutura, aqueles pontos de ônibus de BRT, aquelas estações de BRT muito boas, né? Os corredores muito bons, com sistemas de semafóricos adequados, que permitem maior velocidade para a saída do cruzamento, né? O ônibus tem preferência na saída do cruzamento. Então, acaba que eles oferecem, o município oferece a infraestrutura e daí os operadores usam. Isso é um pouco diferente, por exemplo, do que se passa em Bogotá. Em Bogotá,
Há algumas linhas que entram e saem do corredor, mas regra geral não. Regra geral, há linhas que só andam no corredor e depois as outras alimentam os extremos do corredor, né? E é interessante que isso também acaba, talvez, gerando uma certa concorrência entre os operadores, né? Pelo melhor uso da infraestrutura. E não gera uma dependência, né, de uma cidade para um único operador. Exatamente. E o cara vai pegar o primeiro ônibus que passa, né? E se tiver uma tarifa que aceita em todos, é mais fácil ainda, né? E Marcos, e o VLT, né, que é né, popularmente conhecido como aquele trenzinho de superfície. Assim, eu acho que é um sistema comum na Europa, né? Mas eu acho que ele teve uma certa atração, né, uma certa popularização aqui no Brasil, pelo menos quando nossos governos tinham condições de pagar por um sistema desses, né? E tu já escreveu um artigo para o Caos Planejado, né, chamando o VLT de Cuiabá como um transporte tipo Disneylândia, né? Então, fala um pouco sobre o que isso significa e assim, aonde que um VLT faria sentido, né? Por ser uma obra mais cara. Assim, o VLT de Cuiabá foi o maior erro da Copa do Mundo de 2014, né? Porque a cidade de Cuiabá não tinha calibre técnico e, infelizmente, sei lá, talvez até tinha bons técnicos, deve ter bons técnicos, mas não tinha potencial financeiro para uma obra daquela dimensão, né? E existe eu acho que até daquele dinamarquês que tá sempre fazendo pesquisas sobre as obras que custam muito caro, e ele falou que há uma relação forte entre obras ferroviárias e custos sem controle, né? Normalmente as obras ferroviárias acabam sempre custando muito caro. Mas o VLT, e às vezes também é preciso clarificar os conceitos, né? O VLT, o que nós temos, a França tem muitos VLTs, né, que a gente chama, são os novos, né? Mas depois há os antigos também, né, que são aqueles sistemas de bonde, né, que nós temos em Zurique, temos em Budapeste, em Milão, que são os bondes, mas não são o bondinho, não é lá o bondinho de Santa Teresa lá no Rio de Janeiro, aquele bondinho pequenininho, ou aquele bondinho que tem aqui até no Porto, aqui ou em Lisboa. É um sistema já que seria o precursor do VLT, né? Alguns lugares chamam até de elétrico. Então, nós temos cidades como Budapeste, Milão, Zurique, muitas cidades francesas, né, que realmente tem aquilo já instalado na cidade há muito tempo, aquilo funciona muito bem, né? Depois, algumas cidades, por exemplo, aqui o caso do Porto, e o VLT de Cuiabá foi inspirado no VLT aqui do Porto. O prefeito de Cuiabá veio aqui até o Porto. É um sistema muito bom. É um sistema excelente, funciona muito bem. Tem alguns erros no desenho, porque eles acho que se empolgaram um pouco e acabaram esticando muito o sistema. Então o sistema acaba por ter um caráter até de trem suburbano em alguns pontos, mas regra geral é um sistema excelente. Os custos foram relativamente bem controlados, não houve assim grandes derrapagens de custos. E ele chega a ser altamente subsidiado? Ou como é essa parte financeira? Assim? Por incrível que pareça, segundo a empresa aqui, Metro do Porto, ele quase tem poucos subsídios. Olha que legal. E eu acho que é verdade, porque é um sistema que funciona muito bem. O que ele tem é a dívida de capital, né? A dívida de construção, que é gigantesca, né? Mas isso não dá para misturar a operação com construção, né? Essa dívida, nem sei se um dia vai ser paga, né? Sim. E o que tu acha que gera, digamos, essas condições ideais, né, para olhar assim, olha, acho que um VLT seria, né, preferível a um ônibus ou a um BRT? Olha, essa é uma boa pergunta. O VLT, ele tem aquele aspecto mais... Ele integra melhor, vamos dizer assim, ele é mais suave, né, do que um ônibus, né? É um pouco aquela percepção até um pouco errada, e até eu posso estar aqui falando contra mim, né? Porque hoje em dia, eu fui há uns tempos numa feira da UITP, que é a União dos Transportes Públicos, e tinha um ônibus lá que era uma autêntica cópia de um VLT, não é? Tu olhava para ele,
tu dizia, não, isso aqui é um trenzinho, é um trem. Era elétrico, as rodas estavam escondidas e não sei o quê. Então é preciso também perceber, assim, que não é nem 8 nem 80, dá para achar, assim, o meio termo, né? O VLT, ele acaba por trazer, assim, um pouco mais aquela sensação, assim, parece que é melhor, não é? E ele é muito mais caro do que um BRT, assim, via de regra, né? Ele é muito mais caro em termos de implantação, não é? Ele pode chegar a 20 vezes mais caro. Em operação, se ele for operado com uma boa taxa de ocupação, ele é mais barato, porque ele tem mais capacidade, né, de transporte de pessoas. Então, tu vai ter menos motoristas e menos veículos por número de passageiros. Mas isso são situações que nem sempre acontecem, né? Porque normalmente, isso também é um pouco a flexibilidade do ônibus, né? O ônibus, ele pode ir para a garagem no meio do expediente e colocar em um ônibus mais pequeno. O VLT também dá para fazer isso. Mas não é assim tão simples, não é? Sim. É preciso ter lugares onde ele possa fazer essa desacoplagem e fique só um vagão, né? Então, o outro vagão fica estacionado. E aqui o metro do Porto faz isso até. Depois das 8 da noite, a linha amarela, que é a principal, ela passa a ter um vagão só. Durante o dia ela tem 2, que dá 400 e poucos passageiros, e depois passa a ter 200 e tal. Mesmo assim, já é muito mais pessoas do que um ônibus normal, né? Ou até um articulado. Claro. E tem outras coisas. Claro que não dá para comparar um VLT andando nos trilhos a uma velocidade razoável, silencioso, com um ônibus barulhento no trânsito. Não dá. Tem que comparar com a outra alternativa que seria um BRT, não é? E é claro que se a gente... O VLT também tem outras vantagens, que daí são coisas mais detalhadas, mais pequenas, assim, eles podem andar mais próximos um dos outros, porque como eles têm a guia, não é que nem um ônibus que acaba por estar mais afastado, mas são pequenos problemas que eles vão tentando resolver, não é? Então o VLT, de uma regra geral, e isso é aquela ideia europeia que nós temos, né? Outra cidade que o VLT também está muito bem integrada é Sevilha, na Espanha. Assim, dá aquela ideia de que é melhor, né? Mas não é bem assim, não é... Tem uma zona cinzenta aí no meio. Tem uma zona cinzenta muito grande que dá para negociar aí, não é? Entendi. E isso é um pouco aquela ideia do VLT ali do Rio de Janeiro, né? Assim, que faz a gente se sentir bem, né? Faz a gente pensar que tá numa cidade chique ou que... Né? Parece a Europa, né? Parece a Europa. Parece a Europa, exato. Sim, sim. Bom, Marcos, nessa sensação assim de parece a Europa, né? Aqui no Brasil a gente sabe que muitos brasileiros clamam pelo metrô, né? E assim, eu já morei em São Paulo e em Porto Alegre. Eu acho que no caso de São Paulo, assim, eu vejo que a demanda talvez seja mais evidente, né? A gente usa o metrô e são aquelas estações empacotadas, né? Acho que chega algo do tipo 9 ou 10 passageiros por metro quadrado, né? Então é o limite do enclausuramento, né? do espaço para usar a rede de metrô. Mas aqui em Porto Alegre eu vejo que as pessoas pedem por um metrô numa cidade mais densa, mais espraiada, né? Que se anda muito menos a pé, e que para mim assim não é tão claro, né? Que seria o sistema de transporte mais adequado, né? Pelo custo que ele tem. O quanto tu acha que isso seria viável para, né, que o metrô seria viável para a realidade brasileira? Também depende de caso a caso. Seria São Paulo uma exceção, onde talvez fizesse sentido, né? O que tu pensa sobre o metrô? Cara, o metrô é uma questão complicada, né? Assim, o metrô, se tu acha que o VLT é caro, o metrô é absurdamente caro, né? Porque ele é debaixo da terra, normalmente, né? Então, tu imagina construir um prédio que vai te custar um monte de dinheiro e depois enterrar esse prédio, né? Então, é uma coisa muito cara, né? É caríssimo construir um metrô, né? Então, isso também gera muito problema de corrupção. O metrô, em todos os países, é difícil tirando aqueles casos muito específicos lá de Hong Kong, Singapura, que nem há uma divisão entre município e o que é nacional. Regra geral, quem paga pelo metrô é o governo central, né?
O governo municipal não tem como pagar pelo metrô, né? É impossível, não consegue arrecadar receitas para pagar, né? É impossível, né? E precisa de empréstimos de bancos, custo da obra, precisa de empréstimos de bancos internacionais e não sei o quê, então é preciso fazer uma candidatura, ou seja, não é assim uma coisa tão simples, né? Já melhorar o sistema de ônibus, fazer isso e aquilo é uma coisa mais simples, né? São Paulo precisa aumentar a rede de metrô, né? Isso sem dúvida. Isso, quer dizer, uma cidade daquele tamanho é preciso uma rede talvez 2 ou 3 ou 4 vezes maior, não é? Não tem lógica uma rede de 70 e poucos quilômetros. É claro que se a gente considerar o trem suburbano, a rede é maior, mas outras cidades que precisariam ter um metrô mais completo seria o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, não é? Mas o metrô é muito caro, não é? Ele é muito caro e as demais cidades brasileiras deveriam ter um sistema ferroviário? Sim, eu acho que sim. Acho que deveriam. Porto Alegre, Curitiba também, mas Curitiba é diferente, né? Mas Porto Alegre, Fortaleza, e talvez uma alternativa seria a malha que não é enterrada, né? A malha, os sistemas da superfície, né? Trens suburbanos e por aí fora, né? Que são são mais baratos, mas exigem normalmente mais desapropriação e mais negociação de compra de terras, e é preciso ver também os cruzamentos em nível, né? Hoje em dia já quase não se faz cruzamentos em nível, que são muito perigosos, né? É preciso fazer cruzamentos em desnível com o tráfego, né? Então, com o tráfego automóvel. Então, tem todas essas coisas. Mas sim, o sistema ferroviário, ele é bom, não é? Ele é um sistema muito bom, e não é à toa que a gente vai para a Alemanha e outros lugares e a gente vê que as cidades funcionam bem, não é? Porque o sistema ferroviário, ele consegue, novamente aquela coisa da confiabilidade, né? Consegue prometer um tempo de viagem, consegue garantir um tempo de viagem bom para o passageiro, né? Só para finalizar, falando aqui de Bogotá um pouquinho, né? Bogotá, eles fizeram um BRT, não é? Eu não vou dizer que foi um erro, né? Não vou dizer que foi um erro, porque há méritos, né, naquele BRT, há coisas que funcionam muito bem, mas uma cidade daquele tamanho deveria ter um metrô, né? Porque ele foi usado como um exemplo na América Latina, né? E ainda é usado, não vou dizer que ele é mau, né? Mas uma cidade daquele tamanho deveria ter um metrô, né? O sistema troncal ali funciona muito bem, sem dúvida, mas uma cidade daquele tamanho, provavelmente a melhor solução seria um metrô. Mas, novamente, né? O metrô é caro e se eu não me engano, o sistema de Bogotá já teve um empréstimo gigantesco de um banco japonês, se eu não me engano, um banco de desenvolvimento japonês na época. Então, no metrô precisaria ainda de mais dinheiro, né? Então, também, as pessoas também não podem dar um passo maior que a perna, né? E talvez naquela altura, quando o Peñalosa pensou, foi a melhor solução, e provavelmente foi. Eu não vou dizer que é um sistema ruim, claro que não é, mas uma cidade daquele tamanho, eu não acho que era um sistema que deveria ser devidamente replicado, né? Deveríamos pensar em metrôs ou coisas assim. Aí o gestor público, ele sempre vai ter que fazer aquela decisão de prioridade, né? Será que ele digamos, apaga o incêndio, né? Sim. Ou será que ele constrói, né, as condições para um longo prazo, né? E qual que seria o foco daquela gestão, né? Naquele curto período de gestão que ele tem em mãos. Exatamente. Então, realmente, é uma decisão que nem sempre é óbvia, né? Exatamente, é isso mesmo. Mas olha, Marcos, foi um prazer te ter aqui no primeiro episódio, né? Adorei as tuas respostas e poder conversar. Eu acho que a gente... Até uma curiosidade, né? A gente se conhece todo esse tempo, a gente nunca se encontrou fisicamente. É verdade. Mas já conversamos muito, né? E já colaboramos muito no Caos Planejado. Com certeza. E espero que a gente possa te ter aqui no programa mais uma vez aqui no futuro. Obrigado. Tá bom, Antônio. Um abração e eu que agradeço pela oportunidade. Essa foi a segunda parte da nossa entrevista com Marcos Paulo Schlickmann. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição do podcast. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e fica ligado para o nosso próximo episódio.